Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 13 de março. Uma pesquisa mostra o prejuízo gigantesco do Brasil com os temporais. Começa a distribuição de vacinas contra a mpox, que era conhecida como varíola dos macacos. A interdição de uma estrada impede o transporte de soja em plena safra no Paraná. E você vai ver também a cultura brasileira perde um grande nome, ator e diretor Antônio Pedro. Peixes bois encalham no Ceará e banhistas se apressam para devolvê-los ao mar. Os biólogos dizem que é um erro. E ainda um senhor de 84 anos que mudou a rotina dos moradores do bairro onde mora. O que ele fez, a gente conta para você. Agora, no Brasil TV. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra o impacto das chuvas e das secas na economia do Brasil. O prejuízo nos últimos 10 anos chega a 401 bilhões de reais. Ontem, teve enchente mais uma vez em São Paulo. O vídeo é de cortar o coração. Como que eu vou ficar calma? Eu perdi minhas coisas tudo. A casa é da Sandra. Ela é diarista e hoje não pôde ir trabalhar. A gente trabalha por dia, né? Se a gente trabalhar, a gente tem. Se não, não. O Paulo Henrique também não foi trabalhar. Ele é motorista de aplicativo. Perdeu o carro na chuva de ontem em São Paulo. Hoje ele e a esposa pagaram a última prestação. O carro é a peça fundamental, né, porque dependo dele, né? Ele é a minha maior fonte de renda, né? A Carla é quem estava com o carro na hora da chuva. Ela tinha ido até o açougue e ainda tentou salvar o carro da família quando a água começou a subir. Quando eu entrei no carro já entrou água junto comigo. Aí eu acelerei, liguei, ainda consegui ligar e andei um pouquinho. Aí depois já era, morreu o carro e a água começou a levar. Ele rodava assim, ó, na água. Aí apareceu não sei, Deus que mandou esse cara e me tirou do carro. Eu só gritava, chorava. A chuva de ontem na capital paulista foi mais forte nas zonas sul e leste. O muro de um supermercado caiu em cima de 3 carros. A empresa disse ao Roberto que vai pagar pelo prejuízo. Ele não tinha seguro. Inclusive aquela barraca lá é minha também. Veio abaixo, eu tomei uma parte dela, mas estamos aí, né? Estamos com vida, né? Tensão também na região metropolitana. O muro de uma casa caiu em Mauá. Ô, mano! Sai, mano! Meu Deus do céu, mano! Segundo o IMET, São Paulo registrou em março 173,8 milímetros de chuva, 76% da média do mês inteiro em 12 dias. Levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios aponta que de janeiro de 2013 a fevereiro de 2023, desastres causados por chuva e por seca no Brasil causaram prejuízo de 401 bilhões de reais. Entraram nessa conta desde prejuízos causados pela interrupção de serviços essenciais, como abastecimento de água e energia, até prejuízos financeiros para órgãos públicos, para empresas e para as pessoas. Esse professor de economia da Fundação Getúlio Vargas explica que a falta de estrutura para minimizar os efeitos das chuvas atrapalha principalmente o desenvolvimento das famílias mais pobres. Com uma recorrência, eles acabam tendo ali um cenário mais desafiador de longo prazo, de crescimento econômico, de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, que muitas vezes são pessoas de maior vulnerabilidade social, elas não conseguem sair dali e muitas vezes passam ali muito tempo tentando recuperar o que foi perdido e muitas vezes para perder novamente no próximo verão. Em Manaus, 8 pessoas morreram depois que um deslizamento de terra atingiu 7 casas. Segundo a Prefeitura de Manaus, a área é uma ocupação que existe há quase 5 anos e muitos moradores são venezuelanos e não têm documentos. Isso dificulta a identificação das vítimas. 3 pessoas foram resgatadas com vida e levadas para hospitais de Manaus. Mudando de assunto, em Goiás, a polícia prendeu uma família inteira por tráfico de drogas. Eles estavam transportando cocaína escondida no carro. Emerson Ferreira. Olá, a apreensão de drogas foi aqui na BR-452 em Itumbiara, no sul do estado.
Os pacotes de cocaína estavam escondidos no banco de trás e até no estepe da caminhonete. Quem dirigia era um homem de 62 anos. Em outro carro que fazia a escolta do veículo estavam o filho, a filha, o genro e a nora do motorista. Após a prisão, o homem disse que pegou a droga em Primavera do Leste, no Mato Grosso, e levaria para Caldas Novas, em Goiás. O filho dele já tinha passagens pela polícia. Todos foram presos em flagrante. A droga e os carros foram levados para a delegacia de Itumbiara. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. Agora um alerta, o Ministério da Saúde começou a distribuir para os estados a vacina contra a Mpox, que era chamada de varíola dos macacos. 47 mil doses estavam estocadas desde o ano passado e agora começam a ser distribuídas. O Ministério da Saúde informou que o envio das doses será feito de acordo com as demandas de cada região. As secretarias de saúde municipais vão definir quando começa a vacinação em cada cidade. A Mpox é transmitida por contato físico próximo prolongado, contato com toalhas e roupas de cama contaminadas ou por secreções respiratórias. A doença pode causar lesões na pele, além de cansaço, gânglios inchados e febre. Nessa primeira fase da campanha, a imunização será feita em grupos restritos, que podem desenvolver as formas graves da doença. Pessoas com HIV/AIDS, com uma condição que deixa o sistema imune menos capaz de combater infecções. Profissionais que manipulam o vírus em laboratórios. E pessoas que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados da doença. A vacina contra a Mpox vai ser aplicada em 2 doses. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados mais de 10.800 casos da doença aqui no Brasil desde o ano passado. 15 pessoas morreram. Esta virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica que mesmo para um público pequeno, a vacinação é importante. Os óbitos estão associados a pessoas com baixa imunidade, muito baixa mesmo, grave, e então é importante que elas estejam vacinadas agora, porque se a gente tiver nova onda de monkeypox, né, do Mpox, da doença, a gente já tem essas pessoas vacinadas. O caso da jovem que foi internada em estado grave depois de cheirar pimenta na hora da refeição acendeu um alerta para os cuidados contra as alergias. Aos 25 anos, Thaís estava feliz com o momento de vida. Mãe de 2 meninas, fazia tranças profissionalmente e namorava o Matheus. Eles iam passar o fim de semana juntos, mas Thaís teve uma crise de asma. Mesmo assim, Thaís viajou para Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, onde Matheus mora com a mãe. Foi lá que ela teve uma crise alérgica grave. Era 17 de fevereiro. A família do Matheus está acostumada a comer pimenta, tanto que a dona Sandra traz da chácara para fazer essas conservas aqui. E esse vidro tem cerca de 2 anos. No dia, na sexta-feira, eles estavam todos aqui almoçando na cozinha quando o assunto da pimenta começou. A dona Sandra veio aqui, pegou o vidro e colocou na mesa. Cada um destampou e cheirou um pouquinho. Na vez da Thaís, ela não chegou nem a tocar na garrafa. Ela apenas sentiu o aroma e a reação foi imediata. Ela tentando puxar o ar, mas o ar não ia. Ela tentando, aquela agonia. Imediatamente, Matheus e os pais dele começaram uma corrida contra o relógio. Estas imagens exclusivas mostram o momento do socorro. Thaís é levada para o carro e ainda consegue baixar o vidro da janela. Foram quase 6 quilômetros até o hospital, percorridos em cerca de 10 minutos. É mais ou menos 1 quilômetro, mais ou menos até a gente chegar do hospital. Ela perdeu a consciência. Thaís deu entrada sem sinais vitais. Foi reanimada e levada para a UTI com um quadro de edema cerebral. Thaís teve um quadro de broncoespasmo grave. Os médicos acreditam que o contato com a pimenta foi o gatilho para que ela desencadeasse uma crise de asma grave. A transista não conseguiu respirar de forma adequada e a baixa circulação de oxigênio para o cérebro e para o coração provocou uma parada cardiorrespiratória. A gente espera uma lesão neurológica grave, né? Pode ter alguma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais delas, atividades normais, isso infelizmente não. Estima-se que 30% da população mundial tem algum tipo de alergia, em geral leve.
Já as reações alérgicas graves podem ser desencadeadas quando o sistema imunológico de qualquer pessoa reage a alimentos, remédios, venenos ou picadas de insetos. Em 90% das vezes começa a aparecer placas pelo corpo urticária com inchação de lábios e em volta dos olhos. E associado a isso, muitas vezes eu tenho dificuldade respiratória. Mas eu posso ter, inclusive, o que a gente chama um choque anafilático. É quando eu libero muitas substâncias, como a histamina, e isso dilata os vasos e eu posso perder os sentidos, inclusive. Qualquer alimento pode causar. Alguns são mais frequentes, frutos do mar, os oleaginosos, amendoim, coco, castanhas, mas qualquer um pode. Na experiência eu já peguei casos de anafilaxia por abóbora, berinjela. Thaís foi transferida da UTI para um quarto e agora deve começar um tratamento de reabilitação. A interdição de uma rodovia no Paraná está impedindo o transporte da safra de soja. Para isso, as cooperativas estão até alugando silos infláveis para estocar os grãos. Nas cooperativas, a carga de soja enche os armazéns, mas demora para sair. Estamos aqui com muitos caminhões represados devido ao problema na rodovia. A rodovia é a BR-277, principal rota até o porto de Paranaguá, por onde a soja é exportada. A BR enfrenta problemas desde o ano passado por causa de deslizamentos de terra. E essa semana, o asfalto afundou em outro trecho. O trânsito funciona em meia pista em 2 pontos. Tá difícil trabalhar aqui. Resolver logo pra gente seguir viagem. Com dificuldades no transporte da safra, falta espaço para estocar a produção. Uma das maiores cooperativas da América Latina alugou mais silos infláveis como esse. O custo é 10 vezes maior. É um dinheiro que a gente tira do produtor. Não tem como, né, não repassar isso, porque a formação do preço da soja, do milho pago ao produtor é uma consequência da cadeia. Essa montanha de soja que a gente está vendo aqui é uma pequena parte do que já deveria ter sido embarcado para outros países. Pelo menos 3 milhões de toneladas continuam represadas nos armazéns. E a maior preocupação é com os silos temporários como esse. Aqui, a soja não pode ficar muito tempo. A gente acaba tendo uma diminuição na qualidade dessa soja, acaba perdendo a sua qualidade industrial e isso aumenta mais o prejuízo ainda. Exportadores de grãos já estão mandando as cargas para outros portos. Já temos pelo menos uns 4 ou 5 navios que foram desviados para o Porto de São Francisco em razão da falta de previsibilidade aqui na operação pelo Porto de Paranaguá, em razão dos problemas na BR-277. Vamos às explicações. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, informou que está fazendo levantamentos sobre o solo e vai elaborar um projeto. O Ministério dos Transportes disse que destinou este ano 439 milhões de reais para manutenção e recuperação de rodovias que cortam o estado do Paraná. Você gosta de um café? Pois é, tomar um café é uma tradição para a maioria de nós brasileiros. E os chamados cafés especiais vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado. Tá aí a imagem e o aroma da felicidade. Pelo menos pro seu João. O cheiro é uma coisa gostosa, né? De manhã cedo você sentir a casa cheirosa é realmente dá uma satisfação grande. Eu tenho que tomar pelo menos uns 3 cafés por dia. Senão o bicho pega, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo e dentro desse mercado há um nicho que tem chamado a atenção de comerciantes, produtores e consumidores, o de cafés especiais, que vem apresentando crescimento nas vendas de 10% a 15% todos os anos desde 2016. Segundo a associação que representa o setor, no ano passado foram produzidos 1,5 milhão de sacas. Isso já representa 10% de todo o café consumido no país. Cuidados na produção, grãos selecionados e a torra é que definem se um café é artesanal ou não. O crescimento é tanto que o Felipe abriu em Belo Horizonte uma escola para quem atua no mercado da bebida. E o café é mesmo uma ciência. Todos os processos influenciam na qualidade do que vai para a xícara. Mas para o barista, tem um passo que se destaca. A torra é o ponto mais importante, porque ela transforma a semente que não tem gosto e cheiro no alimento, né? Então é uma transformação físico-químico ali, que a gente faz através de temperatura.
Então a gente consegue modular o perfil de sabor que a gente deseja para cada café. E entre os cafés especiais, um chama a atenção pelo preço e modo como é produzido. O quilo do café Jacu pode custar em torno de R$1.000. E ele tem esse nome porque os grãos são ingeridos pelo jacu, uma ave da Mata Atlântica. Depois que o animal expele, as sementes são higienizadas e torradas. Uma empresa de tecnologia do sul de Minas desenvolveu um sistema que reproduz artificialmente o trabalho feito pelo pássaro. Com tecnologias do mundo da automação, através de sensores, algoritmos de controle, a gente consegue fazer esse processo de fermentação, replicando de certa maneira aquilo que acontece no animal, no jacu, e assim conseguir um café de melhor qualidade ainda, porém de forma tecnológica. E parece que essa bebida mais refinada caiu mesmo no gosto dos mineiros. Essa loja, no Mercado Central de BH, tem visto as vendas aumentarem. Muitas pessoas já levam ele em grão, porque sabem que assim, a qualidade vai ser melhor. Então eles próprios já têm até um moedor em casa. Isso aí, quando o cara fala que quer levar em grão, a gente já sabe que é bebedor de café especial. Veja a seguir, você vai conhecer o seu Juvenal, o idoso que conquistou toda a vizinhança no bairro onde mora, lá em Sorocaba. A gente te mostra já já. O corpo do ator e diretor Antônio Pedro foi cremado hoje no Rio. Ele morreu ontem, aos 82 anos, no Rio de Janeiro, deixando um importante legado para a cultura brasileira. O artista que atuava, dirigia, produzia e escrevia roteiros, dedicou a vida a alegrar e a entreter o público. Seu companheiro desde os anos 1960, quando estreou na extinta TV Tupi. O ator semeou seu talento, recheado de humor, por muitas novelas da TV Globo. Pelo chumbo, isso é um velho bacamarte azinhavrado. Era presença obrigatória em programas humorísticos. Perdi o trem. Na escolinha do professor Raimundo fez diversos personagens, entre eles um sindicalista que fazia o Brasil dar boas risadas. Presente! Só protesto! A luta continua, companheiro! A luta continua! Antônio Pedro foi referência para muitas gerações. Eu encontrava com ele fazendo a escolinha, sempre dando força, sempre animado. Então, Antônio Pedro é uma pessoa que eu tenho e eu vou ter para sempre no meu coração. Um dos últimos trabalhos foi na série do Globoplay Filhas de Eva, de 2021. Eu estou calmo. E eu sei que você não vai me pagar. Aliás, você também sabe. Antônio Pedro também atuou na política, sempre em defesa da cultura. Filiado ao PDT, foi secretário municipal de Cultura do Rio na década de 1980. A saúde de Antônio Pedro vinha se debilitando há alguns meses, com problemas nos rins e no coração. Mas ainda assim, os amigos contam que ele não parava de trabalhar. O riso era um remédio poderoso para esse artista em tempo integral. Mas há um mês e meio o quadro se agravou e ele se internou aqui no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio. O coração de Antônio Pedro parou de bater aos 82 anos de idade. Mas a história dele não se encerra aqui. O ator continua inspirando e merecendo homenagens. Nesse ano, ele é homenageado do Prêmio do Humor, que acontece na quinta-feira. Infelizmente, ele não conseguiu chegar até lá, mas eu tive a honra e o prazer de conseguir entregar o troféu para ele antes. Ele estava no hospital e eu entreguei o troféu. Então ele sabe de todo o amor, carinho e admiração da classe artística dos comediantes para com ele. Além de uma obra inesquecível, Antônio Pedro deixa 3 filhos, Fábio Borges e as atrizes Ana Bardi e Alice Borges. Ele deixa um legado maravilhoso, muitos amigos, né? É chamado de mestre por muitas pessoas e ele foi um mestre mesmo. Agora um alerta no Ceará. Muitos peixes-bois têm encalhado no litoral e aí as pessoas acabam botando esses animais de volta no mar. Mas os biólogos dizem que o certo é chamar um especialista, não fazer isso. Dá só uma olhada. Eles podem ter 4 metros de comprimento e pesar 600 quilos. Mas, apesar de todo esse tamanho, são mansos e têm um estilo de vida tranquilo.
Aqui no Ceará, os peixes-bois marinhos costumam aparecer no litoral leste e alguns chegam a encalhar. Aqui no Ceará, os peixes-bois não têm um lugar tão tranquilo para eles terem seus filhotes, né? Para a fêmea parir esses animais. E aí elas preferem ter o filhote no mar. E o mar daqui, vocês sabem que é um mar turbulento, cheio de onda, e muitas vezes o filhote não consegue acompanhar o ritmo da mãe. E aí eles acabam encalhando na praia. O caso mais recente aconteceu na praia da Caponga, em Cascavel. Um filhote com poucos dias de vida foi avistado por pescadores que acionaram uma equipe da Aquasis. A ONG atua cuidando de animais marinhos. A gente pede que, por favor, não devolva o animal para a água. Eu sei que é um comportamento instintivo, a gente quer ver o animal nadando, voltando para a água, mas esse é um comportamento que a gente não acha que é interessante. Por quê? Porque um animal que se perde da mãe é um animal que não vai ter sucesso na vida, ele não vai conseguir sobreviver, provavelmente ele vai encalhar em outro lugar. É aí onde entra o trabalho de acompanhamento e possíveis tratamentos para os peixes-bois. Depois do resgate, eles são encaminhados para a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos em Caucaia. Durante a estadia dos animais aqui no centro de reabilitação, é feita a coleta de sangue, biometria e outras avaliações dos médicos veterinários. É através dos resultados desses exames que eles são monitorados em relação à saúde e também para saber quando eles terão condições de voltar ao meio ambiente. A alimentação deles procura simular da melhor maneira possível a realidade que tinham no mar. Recebem, né, uma mistura láctea, né, que simula o leite materno aí por 2 anos, que esses animais na natureza, né, eles têm o cuidado materno por 2 anos, e aqui a gente faz essa simulação, e a partir daí, passando esses 2 anos, eles começam já numa dieta apenas de vegetais. Depois de tudo isso, os animais são levados para Icapuí, no litoral leste, onde acontecem os preparativos finais até a soltura. E a gente encerra o Brasil TV de hoje te apresentando um senhor de 84 anos que é uma verdadeira sensação no bairro onde mora, lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. Por onde ele passa, tudo se transforma. Dá uma olhada. Todos os dias, o seu Juvenal sai de casa carregando a enxada e o regador. Aos 84 anos, ele dedica parte do dia cuidando do jardim que ele mesmo fez. O verde das plantas e o colorido das flores só estão neste espaço porque este simpático senhor decidiu dar valor à terra desta área pública e ressignificar um local problemático para o bairro. Se eu ver alguém jogando entulho, eu ligo para a prefeitura e falo, olha, estou conservando uma área aqui bem limpa, para evitar jogando entulho, e tem gente jogando entulho aqui. Não pode, né? Tem que dar um jeito de multar essas pessoas, porque senão como é que fica nosso bairro aqui? O girassol divide espaço com as flores coloridas que enfeitam a trilha, que antes era evitada por quem passava pelo bairro Jardim Piratininga, zona leste de Sorocaba. Quem vive aqui no bairro conta que essa área sempre foi um problema, por causa do mato alto e também do entulho que durante décadas foi despejado aqui irregularmente. Mas o seu Juvenal começou a cuidar de tudo há 7 meses e transformou essa realidade em um lindo jardim. Inclusive, todas as mudas e sementes ele comprou usando o dinheiro da aposentadoria. A gente vê que ele faz por prazer. Ele não depende de ninguém, ninguém vem ajudar. E começou, nunca pediu nada para ninguém e começou fazendo devagarinho e tá essa coisa linda que a gente tá muito orgulhosa dele. Aqui tem pés de frutas também. A melancia já brota pelo chão e árvores como de limão e abacate estão em crescimento. Um presente de quem valoriza a terra e sabe que a transformação não pode esperar. A natureza faz parte da nossa vida e todos que olham gostam, então acho que a gente se sente feliz, está fazendo alguma coisa para bem de todos. O problema é que nem todo mundo pensa como o seu Juvenal e nem valoriza o esforço dele. O que seria legal agora seria uma placa bem grande proibindo jogar lixo, entulho, qualquer outra coisa, para conservar o trabalho dele, porque a gente sabe que ele faz com prazer, e é mesmo. E pra gente é um prazer. Hoje, agora, todo final de tarde eu saio com a minha neta, o pessoal do prédio vem passar com os cachorrinhos. Então agora a gente tem um espaço legal para passear, entendeu? E não é só isso. O pessoal ainda está em busca de uma solução para o seu Juvenal regar as plantas. É que sem uma torneira por perto, ele vai e volta na casa dele umas 20 vezes por dia para conseguir molhar o jardim.
O seu Juvenal, aos 84 anos de idade, se tornou o voluntário da natureza e herói da vizinhança. Mas seu Juvenal, com essa coragem dele e com essa saúde dele, ele fez toda essa maravilha aqui. Que aqui é maravilhoso o que ele fez aqui. Não tem nem palavra para falar. Ele virou ídolo aqui da vizinhança? Ídolo mesmo. Se quiser, eu vou continuar fazendo sempre isso aí. Quando Deus der saúde e vida para mim, eu vou cuidar sempre para bem de todos, não? Saúde e vida longa, o seu Juvenal, né? E claro, parabéns pela iniciativa. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, 8h30 pelo horário de Brasília. Boa noite para você e até amanhã.